como vão, Raverins, Racol BC, deu um boquetove para vocês. Vamos aqui para a nossa quinta parte da porção de Hukat, tá? Nós estamos aqui no livro de Bamidbar, tá? Estamos aqui no capítulo 20, vamos fazer a leitura aqui do versículo 22 e 23, tá? Depois continuamos aqui direto no português. Então, sem mais delongas, tá? É uma porção mais ou menos. Tem aqui alguns assuntos para nós tratarmos, tá? Como sempre. Então, sem mais delongas, vamos lá. O versículo 22 diz assim, ó. Vais u mikades tivaya ul bene Israel kol da hol hara, né? Ou seja, eles viajaram, né? De Cádiz, vai ul bene Israel, né, e toda a congregação ali de Israel, e chegaram aonde em Hor Hará, ou seja, o monte Or, tá? E continua assim, vai Omer Hashem el Moshe ve el Aharon, e falou Deus a Moisés, né, el Aharon, Behol Hará, né, no monte ali, no monte Or, tá? Al-Gevu, na fronteira, né, Eretz Edom Lemor, ou seja, na fronteira de Edom, ali da terra, né, Eretz Edom, dizendo, tá? Então, esses nossos dois primeiros passuques aqui, esses dois primeiros versículos, nos falam que estava, né, partiu toda a congregação ali, né, de Cádiz, toda a congregação, e chegaram ali ao monte Or, tá? E Deus ali falou justamente para Moisés e Aharon, justamente na fronteira ali da terra de Edom, tá? Lemor, dizendo, vamos continuar aqui. Aharon agora reunirá-se-á a seu povo. Ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque vocês desafiaram minha palavra nas águas das discórdias, né? Na verdade, das águas aqui, né, de Merivá, tá? Lemei Merivá, nas águas da discórdia em português aqui. Então, nós vemos aqui que esses primeiros versículos, depois de toda a situação ali que eles tiveram com Edom, que o rei de Edom não deixaram eles passar, né, que era o descendente de Esaú ali, Esaf, não deixaram que eles passassem ali, então eles acabaram retornando ali, né, até a região de Kadesh ali, perto ali do monte, o monte Or, tá? E Deus vem e fala para Moshe, falar para Arão, que ele não iria adentrar realmente a terra de Canaã, tá? Que agora ele teria que se reunir ao seu povo, tá? Você vê que interessante, né? A Torá aqui não usa, que fala assim, ó, fala para Moshe, falar a Arão, que ele irá morrer. Não, fala que ele vai se reunir ali ao seu povo, tá? Aqui nós entendemos justamente que ele vai se reunir, não como as pessoas entendem muitas vezes, ele vai morrer, não, ele vai se reunir justamente com os tzadikim do seu povo, vamos dizer assim, né, no Gan Eden, tá? Uma tradução aqui literal, pessoal, entender? Vamos dizer assim, no paraíso, tá? O versículo 25 diz assim, ó, pegue Aharon juntamente com Eleazar e faça com que subam o monte Or. Dispa Aharon de suas vestes e vista Eleazar seu filho com elas. Então Aharon reunir-se-á ao seu povo e morrerá ali. Daqui nós entendemos uma coisa bem interessante, tá? Aharon estava bem, né? O Midrash eles entra aqui e fala que Aharon estava justamente pronto para começar o serviço ali, né? O serviço da manhã, né? Fazer as oferendas ali, acender a menorá, acender ali os incensos, e vem Moshe e interrompe e fala, Aharon, Deus falou isso, tá? E Aharon em nenhum momento aqui ele fala não, fala por quê, tal, tudo. Moshe sim, né? Contra o Midrash que Moshe fala, mas Deus, você vai tirar Aharon de nós agora, né? E Deus ali conversa com Moisés e explica para ele, não vou adentrar aqui, porque esse Midrash ele é um pouco comprido, tá? Tem toda uma explicação ali, fala de todos os tzadik, né, que o anjo da morte não conseguiu encostar, e Aharon era um desses, porque você vê que, na verdade, não foi a morte que o anjo, né, o anjo da morte veio, mas que Deus fala assim,
ele vai se reunir com o seu povo e Deus fala para ele, vá para um lugar específico, que ali ele vai repousar, ali ele vai morrer, tá? Vamos dar continuidade aqui. Moshe fez o que Deus lhe ordenou. Eles subiram no monte Or, na presença de toda a assembleia. Só um adendo aqui, esse monte Or, né, a palavra Or aqui seria uma montanha dupla, tá? Como se fosse uma maçã, tá? Uma por cima da outra. Por isso, né, aqui tem toda uma explicação que, na verdade, vou explicar para vocês aqui. Estava lendo o comentário de Irache aqui, vamos lá. Aharon, ele era conhecido no meio do povo judeu, do povo de Israel, como uma pessoa que aplacava as brigas. Ele sempre dava um jeito de aplacar as brigas entre amigos e entre casais. Era uma pessoa que procurava a paz ali no meio das discussões, tá? Por isso você vê que justamente onde ele vai ser enterrado, onde ele foi colocado o seu corpo, é uma montanha dupla, tá? Por quê? Porque ele unia, né, as pessoas que estavam em discussões, ele unia os casais, tá? Daqui nós vamos entender também que depois que Aharon ele vem a falecer, aquela nuvem de glória que tinha no meio do povo judeu, povo de Israel, que eles caminhavam e essa nuvem estava, ela vai, né, sumir. Porque, como eu falei no vídeo sobre a morte de Miriam, são os três, no caso aqui, são os três méritos dos três tzadik, né? Moshe, por causa de Moshe, o maná caía. Por causa de Miriam, nunca faltou água porque o poço andava com eles ali. E agora com Aharon, as nuvens de glórias iriam se dissipar, tá? Então tem toda essa questão, esse processo aqui na questão dos tzadikim, tá? Vamos lá, o versículo de 8 diz assim, ó, Moshe despiu Aharon em suas vestes e vestiu Eleazar seu filho com elas. E Aharon morreu ali, no topo da montanha. Então Moshe e Eleazar desceram da montanha. A congregação inteira viu que Aharon havia morrido e toda a casa de Israel chorou por Aharon durante 30 dias, tá? Nós vemos aqui então que a morte de Aharon não foi uma morte comum, né? Diz novamente que a morte de Aharon foi também pelo um beijo de Deus, tá? Não foi o anjo da morte que tirou a vida de Aharon. O Midrash aqui, Terash, ele comenta que na verdade, quando Aharon subiu o monte juntamente com Moshe e Eleazar, seu filho, que assume, né, o seu cargo de sumo sacerdote, por isso Moshe despe ele juntamente e coloca as roupas no seu filho Eleazar. Diz que Deus mostrou uma caverna para Moshe lá. Moshe adentrou, tinha uma cama já preparada, uma vela, e Deus só falou para Moshe assim, ó, pede para Arão descer, ajuntar as suas mãos, fechar os seus olhos, fechar a sua boca, e diz que ele expirou e Deus, né, com o beijo de Deus, Deus o levou para si, tá? Por isso que diz aqui que, na verdade, lá na frente, Deus fala assim que Moshe iria morrer com a mesma morte que Arão, porque quando Moshe viu aquilo, ele também desejou ter uma morte daquela, uma morte calma, uma morte pacífica, uma morte que o próprio Deus vem e pega, né, a sua Neshama de volta para si e te ajunta com o seu povo, com os outros justos das gerações, tá? Então nós vemos que toda a congregação viu que quando Moshe retornou, não estava com Aharon, mas Eleazar, seu filho que estava totalmente vestido como subsacerdote. Então o povo todo ali o que aconteceu? Eles choraram ali durante 30 dias, tá? Vamos continuar, versículo 21. O cananita Redeerad, que vivia no sul, ouviu que Israel havia vindo pelo caminho de Atarim. Ele empreendeu guerra contra Israel e tomou um cativo deles. Tá? Essa passagem aqui ela é bem interessante. Quando o povo cananita aqui, eles veem que Aharon agora havia falecido, eles empreendem uma guerra contra Israel e levam uma pessoa cativa. Tá? O Midrash diz aqui que era uma serva ali, uma mulher. Tá? Então você vê daqui que os povos estavam de olho já
no povo judeu, né? É óbvio, eles estão caminhando ali já durante 40 anos, e onde eles vão tomando reinos, Deus vai fazendo milagre, o povo então ficou amedrontado, tá? E fala assim, olha, eles perderam a Harão, agora que era o sumo sacerdote, aquele que fazia o serviço ali para Deus no mexicano. Então agora eles perderam Miriam, que trazia o poço, perderam a Harão, que tinha a nuvem de glória, que protegia eles, sem a nuvem de glória, o povo empreendeu guerra contra Israel. Agora só tinha um maná que caía do céu por Moshe, tá? Então eles vão empreender guerra com Israel e pegaram uma pessoa cativa, tá? Há todo um comentário aqui que, na verdade, esses cananinhos aqui eram justamente quem? Os amalequitas. Aqueles primeiro que, quando Israel saiu do Misrai, do Egito, foram os primeiros que se interporam perante o povo de Israel ali, né? E fizeram guerra com eles. Tá? E agora, novamente, aqui, depois de 38 anos, eles novamente vão e empreendem guerra juntamente com o povo de Israel. Tem toda uma explicação aqui que fala assim, ó, o Urashi comenta assim, que vivia ao sul, né? Refere-se a Amaleque, como diz o versículo. Os amalequitas habitavam na terra do sul, tá? Conforme diz lá em Números 13, 29. Eles mudaram a sua língua para falar na língua de Canaã, a fim de que os israelitas rezassem para que Deus entregasse os cananeus em sua mão, e uma vez que eles não eram cananim, as orações não teriam nenhum efeito. Então, Urashi ele vem e explica toda essa situação aqui. Que na verdade eles não eram de cananitas, eles estavam na região sul justamente de cananita, porém eles se infiltraram lá. Então, quando o povo judeu viesse a orar, falasse com Deus, para Deus destruir os cananeus, eles não iriam destruir porque eles não são cananeus, tá? Mas o povo viu que eles estavam vestidos como amalequitas e falavam em uma língua cananeia. Então eles disseram, vamos orar de forma geral, como diz o versículo. Se o Senhor entregar este povo em minha mão, né, etc. Ou seja, aqui o povo de Israel já não colocou um determinado povo na sua oração, mas falou se entregar este povo, né? Se você entregar este povo na minha mão, então, como eles estavam dentro lá, eles acabaram também, Deus ouvindo esse voto, tá? Como nós vamos ver aqui em diante. Daqui você pode tirar várias questões, você pode duvidar de várias coisas, como acho que a primeira coisa que pode vir na cabeça da pessoa é falar, mas Deus não sabe que se o povo judeu está orando justamente para levar os cananitas e os amalequitas lá, então Deus não vai permitir. Daqui você entende que a oração ela tem que ter um objetivo específico, tá? Daqui você entende que quando você pede algo para Deus, ela tem que ir com o direcionamento correto. Você não pode simplesmente, como é que eu posso dizer, achar que Deus, porque ele sabe todas as coisas, como era no caso aqui, ele não sabia que era da que ele sabia, mas o povo judeu precisava fazer uma oração direta. Vamos ver no versículo 2 aqui, como isso ele vem justamente de encontro com o versículo 2, porque fala assim, ó, Israel neder la Hashem vaiomar in naton, ou seja, né, o povo de Israel fez um voto a Deus e disse, se o Senhor entregar completamente esse povo em minha mão, consagrarei suas cidades, né, consagrarei as suas cidades. Então, o versículo 3 já fala assim, Deus ouviu a voz. Deus ouviu a voz de Israel. Vaiten et ha-Cananim, vai-haren et-terren, ve-et arichen, veikerá Shem. Ou seja, né, Israel entregou, né, Deus ouviu a voz e entregou os Cananim, e eles os destruíram e as suas cidades, tá? Então, o local ali foi chamado de Hormá. Então, nós vemos que no versículo anterior, o povo faz um voto, neder a Deus, pedindo para entregar aquele povo. Deus ouve, porque ele fala, consagrarei as suas cidades, né? E Deus escuta a sua voz, porque a oração ela foi direcionada correta, ela foi direcionada com um neder, tá? Continuando aqui, neder, um voto. Eles viajaram do Monte Or na direção do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. O povo ficou desmoralizado no caminho, tá? Então eles estavam ali
Teve toda aquela situação que eles pediram para Edom na passagem, na quarta parte, né, na nossa porção. Edom não permitiu que eles passassem, então eles acabaram voltando. Tiveram toda essa situação da morte de Aharon agora, né, que era o que fazia o serviço para Deus. Teve a questão aqui dos Cananim, né, dos amalequitas disfarçados ali dos Cananitas, empreenderam guerra, sequestraram eles perderam a primeira parte, fizeram um voto a Deus, Deus ouviu aquele voto, Deus entregou os Cananim na mão deles, e agora eles novamente começaram a rodear a terra de Edom ali, ou seja, eles estavam para entrar em Eretz Israel, só que eles não conseguiam. Então, o que aconteceu? O povo ficou desmoralizado, tá? Rashi traz muito profundo aqui, que a palavra justamente aqui que quer dizer Kitsu Nefesh, né? Que na verdade estão amargurados. É aquela situação que você não consegue ter força para nada, que o seu coração ele está desanimado, você não consegue ver uma solução em lugar nenhum. Então, o Rashi aqui ele traz um comentário extenso aqui, só sobre essa questão, tá? Então, a palavra Kitsune Nefesh, tá? É justamente isso, amargura, você não tem força para lutar, você não consegue ver solução. Então, o povo criticou Deus e Moshe. Por que vocês não tiraram do Egito para morrer no deserto? Muitas das vezes, quando a gente olha por todos os lados e não vê solução de lugar nenhum, né? E nós sabemos que todas as coisas provêm de Deus, todas as soluções, né? Muitas vezes nós entregamos a Deus com lágrimas, prantos, na mão de Deus as nossas dificuldades, e você não vê a resposta. Muitas das vezes as pessoas, nós tomamos essa atitude de justamente fazer como o povo, você começar a culpar a Deus. Ah, você pediu para mim, eu cheguei nessa situação porque tu permitiste, tá? Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Nós sabemos que toda essa situação, nada mais, nada menos, foi gerada pelo próprio povo, algo que vai acontecer aqui mais na frente. Só um minutinho. Que vai acontecer mais na frente, que é justamente o povo começar a falar mal. Falar Lashon Hará, maledicência, como nós vamos ver aqui. Como eles já começaram, né? Olha só. Não há pão nem água. Estamos cansados deste pão insalubre. Durante os 40 anos, Deus está fazendo cair ali o maná, né? Sobre o povo. Eles estão comendo. Por causa da morte de Miriam, o poço que seguia eles deixou de segui-los. Aí eles começam a reclamar da falta de água. E eles começam a falar mal do pão que Deus dava para eles, que caía do céu todos os santos dias. Tá? Desculpa, caía de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira caía uma porção dupla, porque dia de Shabat, sábado não caía. Então Deus mandava na sexta-feira uma porção dupla. Mais uma vez provando aqui que realmente a Parnassá, o sustento vem de Deus. E Deus sabe que no outro dia você não vai fazer nada, não vai trabalhar ali, mas nos outros dias da semana você empreendeu uma labuta para ganhar o seu sustento. Deus vai fazer com que aquele dia, né, de sexta-feira venha uma porção dupla. Então, justamente aqui o povo estava reclamando, tá? E o que aconteceu? Deus, né, mandou cobras venenosas sobre o povo. E elas picaram o povo. Várias pessoas de Israel morreram. Aqui tem toda uma associação com a Nahash, que no caso aqui é a serpente, com a questão da língua, tá? Rashi ele explica assim, ó, elas picaram o povo, que vem a serpente, que foi castigada pela maledicência, por quê? Porque ela falou mal, né? No que ela havia ali falado justamente para Rava, né? Para Eva, né? Em português, mentindo para Eva sobre a questão da Etzadat, da árvore do conhecimento do bem e do mal ali, né? E a mesma que castiga os maledicentes, que espalham calúnias sobre o maná, tá? Que vem a serpente para a qual todos os tipos de comida têm um só gosto, e castiga os mal agradecidos para que o gosto de uma só coisa, o maná se transforma em vários sabores. Então, eu acho que ele traz toda essa analogia da serpente
ter usado da Lashon, da sua língua, da sua maledicência para enganar Ravá, e agora o povo estava sendo picado pela serpente, por quê? Porque eles acabaram falando mal do maná, tá? Tanto que Irache ele usa aqui justamente, a cobra ela não tem o sentido do paladar, ela não sente o gosto como ser humano, então para ela todo alimento é igual. Por isso Deus vem e usa justamente a serpente, porque o povo estava falando que o maná era insalubre, não tinha mais gosto, sendo que o próprio Midrash nos comenta aqui, e outras fontes também nos comentam aqui, na verdade o maná ele se transformava no sabor daquilo que a pessoa desejava, tá? Como diz o Midrash de Tanhumá, né, na página de Rukat, no capítulo lá 19, tá? E também no Barmi de Barabá 19, 22. Então, o povo fala mal, Deus vai e usa a serpente, aquela que enganou Ravá no princípio. Então, vocês estão falando mal do maná? Aquele que cai todo de segunda a sexta para você e daquela porção dupla? Vocês estão falando que ele é insalubre? E diz aqui que as cobras picavam, né? E várias pessoas ali de Israel morreram. Então o povo veio a Moshe e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus e contra você. Reze a Deus para que ele remova as cobras de nós. Moshe rezou pelo povo. Então nós vemos aqui que na verdade é interessante, né? Como a pessoa ela sabe que a culpa de toda aquela situação que está vindo sobre ela é dela mesma. Porque ela fala: falamos mal contra você, contra Deus e contra Moshe. Você vê que então elas estavam cochichando, aquilo que eu já falei várias vezes, que Lashon Hará, você ficar falando maledicência, fofoca, eles estavam entre eles comentando mal sobre Moshe e Deus, né? Sobre Deus e Moshe. E eles, quando eles vêm, eles primeiro reconhecem o erro, né? Nós pecamos, pois falamos mal contra Deus e contra você, Moshe. E daqui, o versículo também fala assim, que Moshe rezou pelo povo. Daqui também Rashi nos traz uma explicação muito interessante, que na verdade nós nunca devemos negar auxílio, nunca negar perdão a quem muitas vezes nos machuca, né? Vem nos afronta, nos faz ficar para baixo. Você nunca deve negar, tá? Como o Rashi, a partir dessa passagem, o Rashi diz, né? A partir dessa passagem aprendemos que alguém para quem se pede perdão não deve ser cruel a ponto de não perdoar. Tá? Você vê de toda a situação que Moshe passou, acabou de perder o irmão, tudo, o povo começou a reclamar, sabe? E Moshe vai e reza a Deus pedindo para que aquilo cessasse, aquelas cobras cessassem. O que Deus vem e faz? Versículo 8. Deus diz a Moshe: faça você uma cobra, né, venenosa e coloque sobre o mastro. O que acontecerá é que todo aquele que tenha sido picado olhará para ela e viverá. Moshe fez uma cobra de cobre e a colocou em um mastro. Sempre que uma cobra picasse um homem, ele observaria a cobra de cobre e ele viveria. Tá? E aqui nós terminamos aqui a nossa quinta parte dessa porção. Então nós entendemos daqui, olha que profundo. Tá? Eu sei que muitas pessoas, ao lerem isso daqui, vai se associar a uma outra história. Tá? Porque isso é comum, eu também já fiz isso, mas se você analisar todo o contexto, não fixar no algo que já está na sua mente, porque é assim. Quando você projeta algo na sua cabeça, você começa a ver aquele negócio em tudo quanto é lugar. Tá? Isso é ciência básica, é neurologia básica. Você vai dormir pensando muito numa coisa. É normal que no sonho venha sobre aquilo. Então é normal que você projete algo sobre um texto, por exemplo. Né? Como estamos fazendo aqui. Só que nesse caso aqui, é interessante você analisar que essa cobra de bronze aqui, de cobre, né, que Moshe faz, ela nada mais é do que uma referência. Ou seja, vocês vão olhar para aquilo que foi o pecado de vocês, para aquilo que foi a transgressão de vocês. Tá? E vão o quê? A língua, a cobra. Elas estão aqui por causa da sua lachon, por causa da sua maledicência, tá? A Hassidut, ela vai muito mais profundo aqui e fala que, na verdade, como ele era um mastro, elas estavam suspeitas, as pessoas olhavam para Deus, né? Olhavam para o Shammai, Bashamai, e viam a fonte de tudo aquilo que elas estavam passando.
Aí a Hassidut, ela nos traz uma explicação muito bonita aqui, que na verdade a pessoa ela olha para a fonte, ela olha para o céu, né? E ela pode pensar, nossa, me sobreveio todo esse mal, justamente de onde? Do Shammai, dos céus, né? Aí Hassidut fala assim, que na verdade não existe mal que venha dos céus, não existe mal que venha de Deus. Por quê? Porque na verdade todo o mal que causamos somos de nós mesmos. E que se muitas das vezes vier alguma coisa que aos nossos olhos pareça algo ruim, né? Ou algo, vamos usar um termo aqui até ruim, tá? Eu até queria falar, mas nós temos o costume de não proferir certos tipos de palavras, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, se vem algo que seja extremamente ruim na sua vida, tá? E você acha que aquilo ali é para te punir, a Hassidut explica que nada vem de Deus, nada vem dos céus que seja ruim. Então, da mesma maneira que eles olhavam ali para a serpente e ao mesmo tempo olhavam para o céu, sabiam que a fonte que estava vindo dali não era algo ruim, porque aquilo foram eles mesmos que profetizaram, e aquilo teria que ensinar a eles algo que, na verdade, aquilo que você planta, você mesmo colhe. E que se Deus mandou, no caso, aquelas serpentes, tem alguma coisa boa ali sobre aquela figura, sobre aquela situação, tá? Eu estava ouvindo de manhã um shiur bem interessante, tá? Ele conta uma história que se encaixa justamente no que nós estamos falando aqui, tá? Eu vou resumir bem pequeno, porque era um shiur de ali de quase 10 minutos, tá? Então eu vou tentar resumir aqui em 2 minutos. Era um jovem, né? Um casal de um condomínio que chegaram numa situação muito difícil, né? Hasbe Shalom, não puderam mais pagar o apartamento, não puderam mais pagar o condomínio, e eles se viram ali com uma questão de despejo. E eles tiveram que pegar, né, e as suas coisas tiraram do apartamento e colocaram no corredor do condomínio. E você sabe que quem mora no condomínio, você não pode obstruir o caminho, porque ali é o caminho de todos, né? Aquilo faz parte de todos. E eles colocaram ali a venda, né? Porque eles precisavam de dinheiro tanto para poder sair, para poder ir para outro lugar, tá? E o que aconteceu? Um certo morador, ele veio e começou a reclamar com eles, falou: vocês não podem deixar isso aqui é o caminho de todos. Aí ele pede, né, a pessoa que estava sendo esperada, nos dê mais alguns dias, até que tudo seja vendido, vai estar livre. E o rapaz ali falou: eu não tenho todo esse tempo, as pessoas não têm, isso aqui está empatando o nosso caminho, tá? Aí diz que a ponto dele pegar e vamos jogar no nosso meio aqui, tá? Lá ele explica diferente. Mas a ponto dele pegar e ligar para a administradora, querer que tomasse uma atitude sobre aquilo, uma indenização, que isso fosse levado até algo de pequenas causas. Só que o que acontece? Esse rapaz que pediu para ele tirar essas coisas, ele chegou a consultar, tá? Na história que eu vi, ele consulta um rabino, porque isso aí, comunidade judaica, você tem um rabinato ali para as causas pertinentes ali. E o rabino que atendeu ele ali falou justamente para ele assim: olha, você tem toda a razão. Na lei você pode fazer isso, ele não pode deixar os materiais ali, tá? Só que eu vou te dar um conselho. O que você faz aqui é aquilo que o céu te retribui. Se você agir de bondade, você está vendo que eles estão numa situação difícil. Se você agir de bondade com eles e permitir que as coisas fiquem ali até eles venderem tudo, Deus vai retribuir para você na mesma moeda. Por isso que se tem essa ideia dentro do Hassidim, que aquilo que você faz, como fala, a sombra de Deus sobre nós é o que nós fazemos. Então, se nós fazemos algo ruim, aquilo vai ser retribuído da mesma maneira. E aquilo ficou na mente daquele rapaz. Ele falou assim: tudo bem, eu vou acatar, não vou fazer isso. A história continua. Diz assim: ele morava no último andar, tá? Vamos dizer ali que são 5 andares. Ele morava no último. E diz que as crianças dele são crianças, então elas eram bem arteiras, né? E ele saiu com sua esposa para jantar e deixou as crianças com ali uma babá, né? E diz que uma das crianças pegou uma tesoura e a babá não prestou atenção, ela cortou aquela rede que protege na janela, né?
Ele cortou. E quando a babá começou a procurar, cadê, viu que a rede tinha cortado, ela se desesperou, né? E viu que a criança havia pulado, tá? Só o que acontece? Um dos objetos desse rapaz que estava sendo, casal estava sendo despejado era justamente uma cama. A criança milagrosamente caiu em cima da cama e não se machucou nada, nenhum sequer arranhão, nenhum trauma. Quando os pais chegaram e viram toda aquela história, todo aquele alvoroço no prédio, tudo, eles entenderam que aquilo que o rabino havia dito para eles realmente retornou em bondade. Se aquela cama não tivesse ali, o que haveria acontecido? A criança teria se chocado com o cimento, que ela provavelmente teria morrido. Então, entendamos bem aqui, essa questão da serpente aqui é justamente a mesma coisa. Você só está ali, Deus transporta aquilo ali para você olhar, você entender. Não é que aquilo ali é um símbolo. Não é que você agora vai pendurar algo no seu pescoço e levar aquilo, não. Você vai olhar a causa de tudo aquilo. Que aquilo que veio de Deus, porque Deus assim mandou as serpentes, tem um objetivo e não é mal. Não existe mal que venha de Deus. Pode parecer aos nossos olhos, mas perante Deus não é. Essa mesma história que eu contei para vocês aqui. Aquilo se retribui, ainda que aquele mal que parecia aos olhos do rapaz ali, aquele monte de móveis no corredor do caminho, parecia para ele ruim, mas na verdade aquilo ali foi o que salvou a vida do seu filho. Não há mal que venha de Deus. Então toda vez que o povo era picado, olhava para aquela serpente de cobre ali, olhava para o céu, eles sabiam qual era a fonte era a fonte de bondade, aquilo não era verdadeiramente o mal, como ele diz aqui. Nós pecamos, a culpa é nossa, Deus só está nos mostrando a bondade dele. Tá bom, meus amigos? E essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui no dia de hoje, tá? Essa quinta porção, tá? E mais uma vez, como sempre, eu quero agradecer, tá? Um Todarabá, muito obrigado a todos, vocês que já estão aqui comigo há mais desse ano nesse canal. Aqueles que são novos, que estão chegando agora, muito prazer, tá? Sejam bem-vindos. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe essa mensagem se você gostou, tá? E no demais, meus amigos, como eu sempre digo, Atzalahá sobre sua vida, tá? Sucesso, Parnassá sobre a vida de cada um, sustento, tá? E que Mashiach se revele ainda no dia de hoje, que seja brevemente construído o terceiro Bet HaMikdash, né? O terceiro templo sagrado, e os serviços a Deus voltem em toda paz, voltem novamente a reinar no mundo como era de princípio, como deveria ser, tá? E toda a humanidade chegará ao conhecimento de Deus, das mitzvah de Deus, dos mandamentos de Deus, tá? E vamos viver justamente em paz no reinado de Mashiach, tá bom? Mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, Parnassá, sucesso e sustento para todos nós, tá bom, meus amigos? É o que eu quero desejar a todos. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a nossa sexta e penúltima parte da porção dessa semana, tá? De Rukat. E nos vemos até lá, se assim Hashem quiser. Tá bom? No demais, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. E Lehi Traot. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.